Bom dia a todos, bem-vindos então à disciplina de fertilidade e conservação do solo. E hoje nós vamos falar sobre erosão. Então, a erosão hídrica é a principal forma de erosão no mundo. Ela é responsável por 75% das perdas de solo globais e em torno de 25% das perdas totais ocorrem devido à erosão eólica. A erosão eólica está associada ao vento. E essa erosão eólica, ela ocorre quando nós temos algumas condições que a favorecem. Ou seja, nós temos solo descoberto, solo arenoso, seco e com a presença de vento. Se você tem essas condições, então nós podemos ter a ocorrência da erosão eólica. Nós temos regiões do globo onde que ela se manifesta e ela é bem impactante, né? Então, na África, nós temos na Austrália, nos desertos, aqui na América do Sul nós temos alguns desertos que são bem importantes, né? No Chile, no Atacama, na Argentina também temos outros desertos. Na região do centro-oeste do Brasil, praticamente em todo o litoral brasileiro, e na fronteira sudoeste, a qual nós vamos falar com mais detalhe. Bom, na verdade, a erosão, né, como eu falei para vocês, ela é um processo que ocorre desde do momento que o homem começou a fazer agricultura, mas no caso específico da erosão eólica, tem que se destacar que são solos arenosos. A cobertura vegetal desses solos ela é frágil e escassa, e a ação do homem acaba acelerando esse processo de erosão eólica. Então, na fronteira sudoeste, nós podemos ter uma pecuária muito intensiva, que resulta no esgotamento das pastagens, e isso pode favorecer a ocorrência desse tipo de erosão, mas especialmente a entrada da soja e o cultivo em preparo convencional tem colocado em risco essas áreas. Mas, de fato, nós temos as duas situações. Nós temos agricultores que manejam bem o seu solo e a gente não tem tido problema, e tem também agricultores que manejam mal o seu solo e, consequentemente, o risco fica maior. Então, o objetivo é explicar para vocês um pouco de como ocorre esse tipo de erosão e o que a gente pode fazer para minimizar. Então, nós estamos falando, bem-vindo, Tayana, nós estamos falando dessa região aqui, ó, que compreende todos esses municípios aqui, né? É uma área bem grande, né? E as regiões assim que têm os maiores problemas, nós temos Manoel Viana, São Francisco de Assis e Alegrete, e um pouco de Rosário também. Então, esses municípios aqui, ó, eles realmente têm os maiores problemas com esse tipo de erosão. São solos bem arenosos e eles, na verdade, eles lembram um processo de desertificação. Mas nós não temos desertos no Rio Grande do Sul, porque a nossa precipitação ela é muito superior, né? Ela chega a ser 4 a 5 vezes superior à precipitação que seria o limite para a ocorrência de desertos. Então, eu já vou mostrar para vocês, né? Nós chamamos de núcleos de arenização. Talvez esse termo também não seja o mais correto. Arenização quer dizer que o solo se transforma em areia. Bom, não é não é exatamente isso, né? A areia já se encontrava lá.
o que ocorre é que ela recobre a superfície do solo e esse recobrimento resulta na regressão da vegetação até um estado de ausência completa. Mas o termo, então, que o pessoal tem usado é esse, né? São núcleos de areais, formação de areais, no qual nós temos a ausência completa de vegetação. Mas é muito importante que vocês tenham clareza que o clima do Rio Grande do Sul não permite a conceituação de deserto. Nós temos algumas áreas no Brasil que são realmente deserto, né? Que podem se enquadrar nisso, né? Que seriam as que se encontram no semiárido do Nordeste brasileiro. E aí nós estaríamos falando aí do Piauí, do Rio Grande do Norte. Nós temos algumas cidades que chegam a ficar até 3 anos, 2 anos sem precipitação. Eu, particularmente, visitei produtores em uma região do Nordeste cuja precipitação anual era em torno de 400 milímetros. E mesmo assim eles davam um jeito, né, de ter umas cabrinhas e de fazer uns plantios de milho. Mas nessa região aqui da fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul, nós estamos falando de uma precipitação de 1.500 milímetros e somente um ou outro mês que nós temos a evapotranspiração superior à precipitação. Uma outra característica dos desertos é que a evapotranspiração, ela, durante muitos meses, ela é superior à precipitação. Quando você tem a formação desses núcleos de arenização, há um empobrecimento, uma descapitalização e então isso assim, é muito desagradável para o produtor ter esse tipo de problema. Mas, na verdade, a erosão eólica como eu falei para vocês, é um tema global. Tá? Nós temos várias regiões do mundo que sofrem muito. China, por exemplo, né, é uma região que sofre. Nos Estados Unidos, um dos maiores eventos de erosão foi conhecido como Dust Bowl. E isso que vocês estão vendo, essa montanha aí atrás, é solo sendo transportado e recobriu as lavouras. Isso aconteceu na década de 20 nos Estados Unidos e é considerado a maior tragédia, sabe, em termos de erosão. Os números não são bem exatos, mas se estima aí que algo em torno de 20 a 30 mil pessoas morreram no campo devido a esse tipo de erosão aí, porque essa quantidade de solo que estava sendo transportado recobriu as pastagens e morreu o gado e morreram as pessoas de fome no campo também. Então, se vocês um dia procurarem sobre isso, esse Dust Bowl aí é um marco da erosão e, de fato, a conservação do solo ela surgiu como disciplina e como área de estudo a partir deste evento aí, nos Estados Unidos. Uma erosão eólica. Nós temos no Tocantins, né, áreas que são muito sujeitas à erosão eólica, né? E aqui no Rio Grande do Sul, como eu disse para vocês, nós não temos desertos, mas nós temos núcleos de areais muito expressivos. O mais famoso deles era entre aspas, aí, o deserto de São João no Alegrete. E era uma área bastante grande, né? Que ficou arenizada, e uma empresa de celulose de Porto Alegre, uma das principais que nós tínhamos no estado, adotou esse deserto. E o que quer dizer isso? O que eles fizeram? Eles fizeram o que a gente chama um anelamento. Então, a área em torno desse núcleo de areais foi cultivado com eucalipto. E, consequentemente, esse núcleo de arenização ficou
restrito. Essa é uma estratégia que a gente tem de controle dessas áreas. Não é bem controle, mas pelo menos estabilização. Você faz um anelamento, você planta árvores ou pastagens no entorno, evitando que esse núcleo de arenização progrida. Então, isso é realmente uma estratégia eficiente. Agora, a gênese, um pouco sobre a gênese desses areais, nós temos que entender que um dos pesquisadores aí, infelizmente falecido, de São Paulo, o Absaber, ele disse que esse ecossistema aí da fronteira sudoeste é um dos mais frágeis de toda a América do Sul. E você veja que interessante, aqui nós temos uma pastagem com animais, aqui nós temos árvores, né, um capão de eucalipto, e você tem, convivendo com esses ambientes, um núcleo de arenização. Então, de fato, o solo é o mesmo, esse solo aqui, esse aqui, é o mesmo, mas em alguma porção do terreno começa esse processo de degradação, e se nada for feito, ele evolui rapidamente, né, até chegar à extinção completa da vegetação. E depois que ele chega nesse ponto aqui, a natureza por si só já não consegue reverter esses areais. Isso é interessante, né? Uma vez que ele chega nesse nível de degradação, é muito difícil a revegetação. Então, todo cuidado tem que ser feito para que nós não criamos muitos desses núcleos. Outra preocupação é assim, se o vento vai transportar essa areia em direção às pastagens adjacentes. Bom, o Rio Grande do Sul chove com uma frequência boa e, consequentemente, esse efeito assim, ele não ocorre com muita intensidade, felizmente. Esses núcleos se mantêm ao longo do tempo. Hoje tem imagem de satélite que permite você acompanhar isso. Agora, se eu colocar uma alta lotação de animais nessa borda aqui e começar a diminuir essa vegetação, aí sim a erosão eólica pode começar a avançar. Então, os agricultores que têm esses núcleos de arenização, eles não podem descuidar no manejo, senão isso pode aumentar. E aqui vocês têm uma visão de como seria, né, uma área dessas arenizadas. Ela regride completamente a vegetação. Nós temos esse tipo aqui de vegetação, que é uma vegetação adaptada à condição de deserto mesmo, né? Porque você tem a parte aérea dela são folhas gramíneas de folha bem estreita e sistema radicular bem profundo. E essas folhas estreitas, elas resistem à ação do vento, porque você imagina, o vento aqui, ele atua carregando areia, né? Então, isso ocasiona uma abrasão muito grande ao tecido foliar. E essas folhas lanceoladas, elas resistem mais a essa ação. Outra questão é a evapotranspiração. Esse tipo de planta com uma folha bem estreita, ela é mais eficiente no uso da água. Então, realmente é adaptada ao clima de deserto. Tem algumas teorias que vocês já devem ter ouvido, que essa região do Rio Grande do Sul, ela era realmente um deserto, né? Tem vegetação nessa região aí que nos lembra a ocorrência de um deserto. Então, algumas teorias da fisiografia gaúcha indicam isso. Agora, como que se dá a formação desses núcleos de arenização? Então, muitas vezes, esses núcleos de arenização eles estão associados à ocorrência da erosão hídrica. Aqui vocês estão vendo um sulco de erosão hídrica e que esse sulco resultou num canal
e agora o vento começa a expor essa areia do subsolo e vai recobrindo a pastagem. Vai recobrindo a pastagem, recobrindo a pastagem, daqui a pouquinho a gente tem um núcleo de arenização. Então, esses núcleos de arenização, segundo uma pesquisadora que talvez tenha o maior volume de trabalhos atualmente, que é a Suertegaray, Dirce Suertegaray, ela nos mostra que a gênese desses areais ela ocorre na meia encosta. Não é exatamente na área mais plana, nem na área mais declivosa, mas sim na meia encosta. E é importante a gente entender isso, que está associado ao processo erosivo, para que se possa tomar alguma medida de controle, né? Muito bem. Então, vamos ver as áreas de ocorrência. Na verdade, como vocês estão vendo aqui, tem bastante pisoteio de animais, né? Então, essas áreas, eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto de recuperação dessas áreas alguns anos atrás, nos quais eu vou mostrar as imagens, mas os animais gostam muito de passear nessa área. Embora não tenha pastagem nenhuma para eles comerem, se você não cercar a área, não isolar ela, os animais vão ficar passeando por aí e cada vez que o animal se desloca, vai soltando cada vez mais essa areia e o vento vai transportando ela. Então, nós não temos interesse dos animais estarem presentes nessa área, eles não têm o que comer aí, né? E aqui vocês têm isso que eu estou falando para vocês, olha só. Você vê como essa área está pisoteada aqui, ó. É impressionante, eu conversava com o capataz de uma fazenda lá em São Francisco de Assis, e ele me falava assim, puxa, professor, é impressionante o hábito do animal. A gente bota cachorro e tira esses animais daí, mas volta e meia eles estão aí nesse deserto. O agricultor chamava de deserto. E, de fato, não dá para explicar. Agora, você veja o seguinte, você tem essa vegetação pequenininha aqui, coitada, tentando resistir contra a erosão. Aí, se você colocar um animal aqui para comer um pouco do verde que tem, certamente o problema vai ser mais sério. Então, vários fatores são apontados, né, para a ocorrência desse tipo de erosão. Um dos fatores apontados é a pecuária tradicional. Então, nós temos, às vezes, uma alta lotação de animais que não respeita a altura de pastagem, não respeita diferimento, e isso tudo pode ocasionar aí um agravamento dessa fragilidade desse ambiente. Aqui eu sempre gosto de fazer uma brincadeira, né, de que tem mais cachorro do que gado na propriedade, mas a cachorrada ajuda. Bom, deixa eu mostrar para vocês então um pouquinho sobre esses areais. É impressionante que se você cavar isso aí, você vai encontrar aí meio metro, 1 metro de areia, sabe? Isso aí também me chamou muita atenção. E para vocês terem uma ideia, lá em São Francisco de Assis, nós trabalhamos numa área que era tão arenosa que o carro não tinha tração, sabe? A gente só conseguia chegar, por exemplo, de Kombi até um determinado ponto. Depois tinha que ir a pé ou de trator, porque o pneu não pegava tração. Então, realmente é muito sério. E se você tentar implantar uma pastagem para recuperar essa área, aí algumas coisas você tem que considerar. Primeiro, esse areal não tem praticamente nada de nutrientes. Segundo, a pressão de formigas aí é terrível. Você tem qualquer coisa que ficar verde aí, as formigas vêm de longe para comer. E você tem então que fazer adubações com muita frequência. Eu vou mostrar para vocês uma série de imagens sobre essa área. Mas, como eu contei para vocês, então, muitas vezes essa erosão eólica ela está associada à erosão hídrica. Aqui era uma vossoroca, ó. Uma vossoroca de erosão hídrica, e agora o vento começa a
a recobrir as áreas adjacentes e vai se formando um núcleo de arenização. Agora veja o seguinte, muitos animais, de novo, descendo nessa vossoroca. Nós não temos interesse que os animais eles entrem nessa vossoroca, porque eles podem, primeiro, se pisar, né? E segundo, eles vão desbarrancando. Não tem o que comer nem fazer dentro dessa vossoroca. E realmente fica uma areia assim muito grande, né? E esse areal, para reverter esse processo, é muito caro e muito difícil. Então, nós trabalhamos mais no sentido de evitar a sua proliferação, mas, de fato, reverter esse processo é bem caro e bem difícil, não é fácil. Alguém pode pensar assim, tá, professor, mas quando surgiu isso? Deixa eu contar um pouquinho da história para vocês, que esses areais eles estão presentes no Rio Grande do Sul quando os primeiros botânicos aqui chegaram, sabe? E aí nós estamos voltando lá para o Saint-Hilaire e eles estavam descrevendo pela primeira vez a vegetação do Rio Grande do Sul e o Saint-Hilaire, que era um botânico, né, francês, ele, ao viajar pelo Rio Grande do Sul, ele escreveu, né, no seu diário lá, viajava pelo Pampa do Rio Grande do Sul quando me deparei com verdadeira paisagem africana, que me lembrou os desertos da África. E isso antes de qualquer ciclo da carne, ciclo do gado, antes de cultivos, etc. Quer dizer que era um processo que existia no Rio Grande do Sul e a ação do homem agravou. Então, essa aqui é uma charge, né, de um cartunista antigo do Rio Grande do Sul, São Paulo, né? E ele pergunta ali com um camelo, né? Você já ouviu falar dos desertos do Alegrete? Como eu disse, né, é bem importante vocês terem essa clareza de que o clima do Rio Grande do Sul não permite a formação de desertos, e sim núcleos ou areais que tem uma regressão completa de vegetação, mas deserto não. E esse é um tema, assim, se vocês forem fazer concurso, etc., esse é um tema que sempre é muito cobrado nas provas, né? Porque é uma situação bem peculiar aqui do Rio Grande do Sul. Então, esse termo arenização ou núcleos de areais, ele é diferente de deserto. Para você ter deserto, você teria que ter 9 meses com precipitação muito baixa, evapotranspiração muito alta e um volume de precipitação aí inferior a 300 milímetros por ano. E aqui chove 1.500, 5 vezes mais. A dificuldade de reverter essas áreas é que a ação do vento, primeiro, ela expõe as raízes das mudas que nós queremos plantar, né? Ela transporta solo, provoca uma inclinação aqui dessa muda de árvore e isso tudo danifica o tecido foliar. E a ocorrência de formigas também é muito intensa, então tudo que é verde acaba sendo consumido pelas formigas, o que sobrar o gado vem aí e liquida. Então, esse é um problema sério e se a gente não tomar medidas de isolamento, esse problema vai se agravando. Então, a erosão, aqui já um pouco melhor descrita para vocês, ó, muitas vezes ela tem ação do homem. Se o homem usar grade nessa área aqui, vai agravar bastante essa situação de erosão. E aí você vê aqui ó, uma quantidade muito grande de areia sendo transportada e depositada. Então, acaba que uma área que o agricultor estava contando com ela para pastagem, por exemplo, acaba sendo recoberta por areia e depois que isso acontece, é muito difícil retornar à situação
original. Vou pular algumas coisas aqui, mas para que esse tipo de erosão ocorra, 3 coisas são fundamentais. Primeiro, solo arenoso. Segundo, solo descoberto. Terceiro, ação do vento e solo seco. Então, essas 4 condições, elas são as que fazem com que a erosão ocorra. Foram feitos vários trabalhos, talvez vocês conheçam a professora Ana Paula Roveder, ela é professora da engenharia florestal atualmente, mas ela fez a tese de doutorado dela conosco ali, com o professor Flávio Eltz, que é nosso colega, e eles mediram o quanto de areia estava sendo transportada pelo vento. Sabe como é que eles fizeram esse trabalho, se alguém tiver uma curiosidade, assim, mas como é que a gente mede isso? Bom, dizer para vocês que medir erosão eólica é bem complicado, sabe? Tem os estudos mais avançados, você faz uma câmara de vento, onde que você simula a velocidade do vento e o processo erosivo. Então, é um tipo de pesquisa bem cara. Eles fizeram um método mais simples. Eles pegaram caixas de amianto e colocaram na superfície, enterradas na superfície do solo, e eles mediram a quantidade de areia que caía dentro dessas caixas, né? E dependendo do ano em que foi medido, variou de 5 toneladas até 11 toneladas de areia que o vento estava transportando por ano. Então, um volume muito grande. Agora, quando se colocou uma pastagem, a quantidade de areia que estava sendo transportada cai tremendamente, né? Então, de 5 toneladas caiu para 365 quilos, e de 11 toneladas de areia que estava sendo transportada caiu para 750 quilos. Então, um dos segredos para a gente manejar essa área aí é manter o solo coberto, com pastagens. E aí que vem, né? Às vezes o homem usa essas pastagens excessivamente para a alimentação animal, com uma sobrecarga, né, de animais, ou outras vezes ele simplesmente passa uma grade ou usa fogo, que seriam, né, os piores tipos de manejo. Nós fizemos muito trabalho no sentido de tentar controlar esse tipo de erosão, sabe? E os trabalhos, eles passam pelo uso de pastagens ou pastagens integradas com árvores ou utilização de adubos verdes. São plantas cultivadas para isso. Aqui vocês estão vendo essa azul aqui, ó. Essa planta azulzinha aqui é um tremoço. Esse tremoço é um tremoço que se adapta a esse solo arenoso. É impressionante. Esse tremoço ele ocorre nas barrancas dos rios. É uma leguminosa, fixa nitrogênio, e ela consegue estar presente em areais que praticamente não têm nutrientes. E tudo bem que ela é uma leguminosa, fixa nitrogênio, mas de onde que ela tira o cálcio, o magnésio, o potássio, o fósforo, né? Isso é bem interessante, né? Entender melhor esse processo, mas essa planta ela consegue se adaptar a esses solos extremamente pobres. Um dos mecanismos envolvidos aí é que se acredita que essa planta ela atrai bactérias biosolubilizadoras de fósforo no seu sistema radicular. Então, com isso, essa planta consegue obter a quantidade mínima de nutrientes para poder completar o seu ciclo em um ambiente que praticamente não tem nada. Vou mostrar mais sobre ela. Outra alternativa que as pessoas sempre pensam é assim, vou plantar árvores. Mas vejam, aqui foi plantado pinos, que é uma das mais rústicas árvores que nós temos aí, e você vê que ela não consegue se desenvolver, né? Nesse ambiente de areia aí, esse pinus, coitado, tá aí algumas secando e tal, não consegue se desenvolver pela falta de nutrientes. Então, a nossa pesquisa foi no sentido de cobrir o solo, minimizar a erosão.
E além do que, para que essa árvore ela faça algum efeito no controle da erosão, ela precisa se desenvolver, né? E a pastagem, ela cobre mais rapidamente esse solo e controla a erosão muito mais rápido na fase inicial do que praticamente uma cobertura com árvores. Então, nós testamos vários tipos de pastagens nessas áreas aí. A aveia, ela tem uma grande adaptação, só que como vocês estão vendo aqui, se você não fizer adubação nessa área aqui, essa aveia ela não consegue se estabelecer. Então, alguns cuidados que são essenciais para o sucesso dessa área é o parcelamento da adubação. Aqui vocês têm uma situação de propriedade rural lá. Olha que interessante, né? Aqui o agricultor cuida bem da sua pastagem, faz diferimento. Aqui até eu acho que ele está querendo produzir semente, né? E lá aquele vizinho do lado aqui, ele assim não se preocupa com isso. E você vê que o processo erosivo está aumentando lá e aqui ele está sob controle. A história desagradável para mim aqui que eu tenho para contar para vocês é que eu, como eu disse, essa é uma propriedade que a gente trabalhou bastante nela e o produtor um dia ele me disse assim: "O senhor está vendo aquela área lá cheia de erosão eólica?" Aí eu falei: "Tô vendo." Ele disse: "De um colega seu, aquilo lá é um agrônomo. Eu sou agricultor e mantenho o meu solo desse jeito aí. E aquele seu colega lá, o agrônomo, está daquele jeito." Então, na verdade, assim, o cuidado com o solo, ele passa, às vezes, por uma questão de conscientização, né? Assim, às vezes, um título acadêmico não te dá todas as ferramentas. Para provar para vocês que isso aí tem, assim, o manejo é fundamental, aqui, de novo, são dois piquetes, né? Dois talhões. Nesse aqui foi feito um plantio direto, olha o termo, plantio direto de aveia. Professor, o que é isso, um plantio direto de aveia? Foi dessecado essa aveia aqui, essa área, desculpe, usado um herbicida e foi feita uma semeadura de aveia com máquina para plantio direto, sem mobilização nenhuma. Você vê que a área está bem protegida, a aveia já está se estabelecendo. Aqui ao lado foi feita uma gradagem. Então, qual foi o manejo que foi adotado aqui? Se utilizou uma grade. E aí você vê que aqui o vento ocasionou erosão e aqui a erosão está sob controle. Então, o manejo dessas áreas ele influi muito sobre como que vai evoluir esses areais. E aquela planta que eu estava falando para vocês, que é o tremoço azul, ela é adaptada a essa região, né? E esse trabalho que a professora Ana Paula fez foi um trabalho pioneiro, junto com o professor Eltz. Eles identificaram essa espécie, só que quando a solução parecia que estava próxima, né? Então era bastava você multiplicar essa planta adaptada a esse ambiente e ela cobriria o solo, se descobriu que essa espécie aí ela é muito difícil multiplicar ela por sementes. Eles trouxeram aqui para Santa Maria, botaram essa espécie, esse lupinus, numa condição boa de solo, de umidade, etc. E aí o danado não quis produzir semente, produziu muito pouco. Então, de fato, se tem muita dificuldade de usar essa planta em larga escala. Esse é um problema. Então, o que você tem que fazer no sentido de amenizar o problema da erosão eólica? A primeira coisa que eu falei para vocês é isolamento da área. Então, nós não temos interesse que os animais fiquem aí passeando em cima desse areal. Segunda coisa, infelizmente, essa área, para se recuperar, ela precisa de adubação. Terceira coisa, você tem que apostar em pastagem, seja aveia, centeio, azevém,
esse tremoço em alguma cobertura vegetal, porque é fundamental a ciclagem de nutrientes. E eu acrescentaria essa nossa lista aí o controle de formigas, que ele é bem complicado também. Nós perdemos experimentos lá porque a gente não controlou bem a formiga. E aqui eu mostro para vocês um pouco dos ensaios que a gente fez nessa região aí, né? Esse aqui é o nosso centeio. Nós comparamos aproximadamente umas 20 espécies diferentes de pastagens, né? E culturas de cobertura para tentar ver qual que era mais adaptada aí. Essa aqui era o centeio, esse aqui o tremoço e aqui já pinos com pastagens embaixo. A pastagem, nesse caso aqui, nesse primeiro momento, ela não é para alimentação animal, ela é para cobertura de solo. Mas dizer para vocês que isso não ocorre somente aqui no Rio Grande do Sul, né? No Centro-Oeste, essa aqui é uma imagem do Centro-Oeste. Você sabe que é uma discussão muito grande, que o Brasil é um dos países que tem maior número de incêndios, né, acidentais e não acidentais, né? E a região do Centro-Oeste, nessa época do ano, agora é bastante seco, sabe? Se nós formos agora para o Centro-Oeste, nós vamos encontrar esse ambiente aí. Um ambiente muito seco, qualquer fogo aí pode ocasionar uma situação de solo bastante descoberto e aí a erosão eólica se fazer sentir. Então, aqui nós temos a situação onde que lá no Centro-Oeste, né, pegou fogo nessa palhada aqui e esse fogo, então, agora deixa esse solo sujeito à erosão eólica. O que os agricultores lá do Centro-Oeste estão fazendo, eles estão arando, aqui passa a estrada onde está essa cerca, aqui eles estão arando a terra antes de chegar na palhada para evitar que uma bagana de cigarro, uma faísca, dê início a um incêndio que nem esse aqui, que ocorreu na palhada que o agricultor tinha. Ó, então aí você tem que arar a terra aí na volta. E esses incêndios eles são bem complicados. Outra coisa típica da região lá é esses cupins, né? E esse tipo de butiá aqui, que é uma vegetação que se adapta a esses ambientes mais secos. Então, aqui eu estou lá no Centro-Oeste, uma fazenda muito grande, né? E você vê que essa palha seca aqui é um convite para pegar fogo, né? Então, aqui você vê pelo vento lá que está fazendo o redemoinho aí, que realmente, se tiver uma ponta de fogo aí, é muito difícil controlar. E uma situação como essa, que é uma lavoura de algodão no Centro-Oeste, sem cobertura de solo nenhuma, né? Isso aí depois de uma gradagem. E você vê que isso aí está pronto para a ação do vento agora atuar. Nós podemos perder solo aí por erosão eólica e por erosão hídrica. Como nessa época lá no Centro-Oeste não chove, o risco maior é de erosão eólica. Né? Aí está o algodão que foi colhido. Bom, deixa eu tê-los aqui comigo novamente, sobre erosão eólica, então, no Rio Grande do Sul. Ela não ocorre em todo o estado, ela é bem localizada, ela ocorre na fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul, pelas condições de solo arenoso, é uma região plana, uma região que não tem obstáculos à ação do vento, e nós teríamos que cuidar, então, para manter o solo coberto, manejo de pastagens é fundamental. Se nós tivermos árvores, as árvores vão nos ajudar a controlar o vento, que seria outra muito importante, e todas as medidas que resultarem em aumento de umidade do solo ou retenção da umidade do solo vão retardar. As pastagens vão ter um papel fundamental no sentido de ajudar a controlar essa erosão. Então, pastagens e árvores
seriam ótimas alternativas. Se você faz integração lavoura-pecuária, você tem que cuidar as duas coisas. Na fase da pecuária, não utilizar excessivamente essa pastagem, deixar sempre o solo coberto. E na fase de lavoura, evitar implementos de preparo do solo, procurar usar o sistema de plantio direto, que é o que nós vamos falar para vocês a seguir. Então, agora, para completar essa nossa manhã, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre preparo do solo. E agradecendo, né, mais uma vez a presença de vocês, o esforço por quererem aí aprender e isso é fundamental, né? A gente tem que ter esse desprendimento. Então agora nós vamos começar a falar para vocês sobre implementos de preparo do solo, uma revisão do ponto de vista de, vou pular umas coisas aqui. Então, na verdade, o preparo do solo, ele é muito antigo, né? O arado, ele foi uma das primeiras implementos que o homem desenvolveu para poder fazer a agricultura como a gente conhece, né? Eu conto para vocês aí que nessas minhas andanças como professor, pesquisador, eu tive a oportunidade de trabalhar na área de conservação do solo aí, durante 5 anos para as Nações Unidas, né? E eu fiz vários trabalhos aí na África. E lá tem um museu aí dos primeiros implementos que foram usados pelo homem para preparar o solo, né? E esse aqui é um implemento como esse, né? Ele é a tração animal, como vocês estão vendo, e ele é um arado de madeira. Depois é que se colocou umas ponteiras de ferro, mas no início se usava madeira ou pedras para preparar o solo. Então, esses arados aí primitivos, eles são a história, são o início da agricultura. Então, nós chamamos... Pois não. Nós não estamos conseguindo ver a aula do senhor ali, dos Não slides. estão. Muito obrigado, meu amigo. Se você não fala isso, nós estávamos mortos aqui. Vamos voltar aqui. Desculpe. Agora vocês vão ver. Esse aqui, ó, era o arado primitivo, esse que eu estava falando para vocês. Vamos achar ele aqui. Esse aí. Então, esse arado aí, ele é de madeira, né? E tem museus que contam a história da agricultura, né? E, assim, um grande avanço da agricultura foi quando o homem ele inventou o arado de metal, né? Aí realmente foi o início da agricultura como a gente conhece ela modernamente. Bom, o preparo do solo, ele tem um preparo primário, que é aquela operação mais... Quando você pega uma pastagem degradada, uma área de campo bruto, e você quer transformar ela numa área de pastagem, você pode começar com uma aração. Então, a aração, se o campo é muito inçado, muita barba de bode, alecrim, vassoura, então rabo de burro, você pode colocar calcário nessa área e utilizar um arado para começar a implantação da pastagem. Então, na verdade, nós podemos usar arados, grades e escarificadores e subsoladores. Essa aula nós vamos mostrar para vocês esses equipamentos, embora, como eu digo para vocês, o nosso enfoque vai ser em cultivo mínimo e plantio direto, que é o que nos interessa, mas para que a gente possa chegar em cultivo mínimo e plantio direto, nós temos que conhecer um pouco desses implementos de preparo convencional do solo. Depois que você fez essa aração,
você teria um segundo preparo, que seria o preparo secundário, que é o degrades. Então, na verdade, assim, classicamente você teria um primeiro preparo, que ele é aquele de inversão de camadas de solo, para controle de invasoras, para incorporação de calcário, misturar a terra, se a área tem muitos formigueiros, etc., nivelar ela. E aí nós temos a gradagem, que tem exatamente essa finalidade de nivelar essa área e de fazer o acabamento. Então, as grades, né, normalmente nós temos as grades de disco. O que nós temos que cuidar no fazer um preparo, né? Várias coisas, né? A primeira é procurar fazer esse preparo em nível, quer dizer, no sentido contrário à declividade, para evitar a erosão. De fato, o preparo do solo ele expõe muito a área à erosão, sabe? Se o mínimo de preparo que a gente pudesse fazer seria o melhor. E cuidar a umidade, porque se o preparo é feito com solo muito úmido, nós podemos ter compactação do solo. Então, essa relação da umidade, ela está associado com a compactação e as forças de coesão e adesão. São forças que ocorrem no solo e elas são dependentes da umidade. Por exemplo, se você tem o solo muito seco, a força de adesão ela é baixa. E o solo, você pode usar gradagens e gradagens, e o solo não desmancha os agregados, porque ele está muito seco, especialmente se ele tem um pouco de argila, né? Agora, esse ponto aqui, onde que a coesão, que é essa força aqui, e a adesão são baixas, é o ponto de friabilidade. Queria que vocês escrevessem essa palavra. Friabilidade é o ponto ideal de fazer o preparo do solo. Por que é o ponto ideal? Porque as forças de coesão e adesão são mínimas, ou seja, o solo ele não resiste tanto à operação de preparo. Se você for fazer o preparo do solo quando o solo está mais úmido, molhado, uma situação de umidade alta, ele vai compactar. Então, esse é o problema. Se você fizer o preparo do solo quando ele está muito úmido, ele compacta. E, de novo, tem um outro ponto que você poderia fazer o preparo, que seria o solo saturado. Vocês já viram isso aqui, indo de Santa Maria a Porto Alegre ou Santa Cruz? A gente passa na colônia, ali onde que o pessoal planta arroz, se planta fumo também, milho, etc., mas o arroz. E vocês viram, às vezes, um trator com rodado de metal e o quadro de arroz lá com água e o cara usando uma grade ou passando um implemento no solo. É que se o solo estiver saturado, a resistência dele ao equipamento ela é bem baixa. Mas, então, de um modo geral, o que é importante para nós é dizer que a friabilidade é o ponto ideal de preparo do solo, tá? Mostrado aqui. E se você fizer o preparo quando o solo se encontra plástico, pegajoso, nós vamos ter uma situação de compactação do solo. Se você fizer o preparo quando o solo está muito duro, não vai desmanchar o solo, vai ficar todo entorroado. Ok? Quais as vantagens de um arado de disco? Bom, ele é para a área de abertura mesmo. Se tu pegar um campo aí bruto, o arado seria o equipamento aí que seria assim, o mais recomendado. Quais são as desvantagens? Olha, é um consumo de combustível alto, uma operação muito baixa em termos de velocidade, você tem que ir bem devagarinho. E realmente, assim, se a gente puder evitar ele, seria melhor, né? Aqui nós temos um arado de Iveco, né? Esse arado de Iveco aí, ele corta aqui o solo. Essa leiva, ela vem até aqui em cima e quando chega aqui ela tomba. Esse tombamento da leiva faz com que
a parte vegetal, a parte verde, a parte aérea da pastagem, fica em contato com o solo. E as raízes ficam expostas ao sol. Então, isso acaba fazendo que daqui a 20 dias essa pastagem morra. Então, o sucesso dele em provocar a morte do pasto que se encontra nessa área é que ele inverte a camada. Só que invertendo essa camada de solo, para nós, do ponto de vista de solo, é negativo, porque tu traz uma terra fraca de baixo e coloca a terra fértil para o interior do solo. E isso aí depois vai implicar em mais calcário, mais acidez do solo, solo mais fraco, vai precisar adubar mais. Então, essa aração ela deveria ser restrita mesmo a áreas que não têm outra opção de manejo. Mas entenderam como é que se dá esse tombamento da muda e por que ele controla as ervas daninhas ou a pastagem degradada? Porque ele bota a pastagem literalmente de cabeça para baixo, né? E bota as raízes expostas ao sol. A história da agricultura passa por esse equipamento aí, viu? Arada de disco. Você sabe que uma das maiores empresas de máquinas agrícolas do mundo é a John Deere. E a John Deere começou com um ferreiro com um arado. É impressionante isso. E esse arado, no início, ele grudava a terra aqui. Então, na verdade, esse tombamento em solos úmidos, solos glumosos, não ocorria porque a lâmina do arado ficava com o solo grudado. E o John Deere, o John, o que iniciou essa empresa, a primeira grande invenção dele foi dizer assim, não, mas se eu for inclinando essa lâmina aqui, ó, de forma que o próprio peso da leiva faça com que ela tombe e já limpe essa lâmina. Então, ele foi fazendo isso e ele descobriu uma inclinação de arado que se dizia que era autolimpante. E isso aumentou muito o rendimento operacional. O John Deere começou a fazer dinheiro com esse arado. Depois ele já começou a fabricar os primeiros implementos, chegou à fábrica de tratores e hoje é uma das maiores fábricas do mundo de máquinas agrícolas. Começou com o arado. E a operação da aração é como essa que eu mostro para vocês aqui, né? Então, esse trator está arando essa terra. Na verdade, essa terra até já tinha sofrido uma gradagem, mas agora, então, ela está sendo arada. Você vê que uma roda do trator aqui vai em cima da onde está sendo aberto, né? E pode ocasionar uma compactação. Então, ele é para terra bruta mesmo, pode romper camadas até 30 centímetros, se tem compactação, é uma boa alternativa, né? Outro tipo de arado que a gente tem é o arado de aivecas. Então, nós temos aquele arado de disco e esse aqui é o arado de aivecas, né? Esse é um arado que ele já não é para um solo tão bruto assim, né? Então, aqui nós temos uma operação de arado de aiveca para vocês. Novamente, né? Deixa uma superfície como essa e se você quer incorporar aqui algum calcário, etc., esse é um implemento que ele vai e ele é considerado como um descompactador de solo. Se a terra está muito dura, então é uma alternativa. Olha, aqui já é uma situação de uma escarificação, que nós já vamos falar logo a seguir. Se você quer romper uma camada compactada, aí o equipamento para você fazer isso é um escarificador ou um subsolador. Então, esse senhor aqui, ele achou que a área dele estava muito compactada. Então, ele está passando esse escarificador aqui
depois ele vai fazer uma gradagem e depois vai plantar uma pastagem. Então, essa é a sequência. A grade, né, ela é um implemento que ela é muito ruim para a grade pesada para erosão, sabe? Ela facilita muito a erosão, ela pode provocar compactação, então essa aqui é uma grade pesada. Muitos agricultores, especialmente do Centro-Oeste, eles acham o arado que gasta muito diesel e é muito lento. Então eles preferem utilizar uma grade pesada. Essa grade pesada ela faz um papel parecido com a grade, o arado, só que ela é mais superficial e a consequência em termos de erosão, a grade pesada é a campeã em erosão e pode também provocar compactação do solo. Então, ele é um implemento para você fazer o trabalho rápido, mas do ponto de vista de conservação do solo, é um implemento muito perigoso. E o resultado do trabalho dela é esse aqui que eu estou mostrando para vocês. Se usa bastante em áreas de abertura. Hein? No Cerrado brasileiro se usou muito essa grade. A escarificação aí já entra nos preparos conservacionistas. A escarificação, então, já deixa uma quantidade grande de resíduos na superfície, rompe camadas compactadas, não desagrega tanto o solo, mas ele consome muito combustível e também a potência requerida é grande. E o principal objetivo é aumentar a infiltração de água e diminuir a erosão se o solo está compactado. Então, mostrei aquela imagem para vocês, permitam-me voltar, esta aqui, que você vê que fica bastante resíduo na superfície, né? E a erosão numa situação como essa ela é baixa. Então, na verdade, isso aqui é uma medida corretiva, um manejo de solo que não foi bem feito e que agora houve compactação e a gente quer corrigir isso. Então, o escarificador seria uma opção. Aqui nós temos um dos mais populares aí no tempo antigo, que era o jumbo. Esse foi um equipamento aí que os agricultores utilizaram muito. Esse aqui tem 7 hastes, 4 hastes mais 3 aqui na frente. Tem um rolinho para deixar a superfície do solo já nivelada. E o tipo de operação que ele vai nos proporcionar é uma coisa parecida como essa. Então, a água, quando ela chega aqui, ela infiltra muito, sabe? Esse aqui já é um escarificador moderno, né? Mas os princípios são bem parecidos. Esse aqui é o Asa Laser, o Fox da Stara. Nós fizemos bastante pesquisa com esse equipamento aí. Esse equipamento ele possui hastes que são vibradoras, na verdade. Essas hastes elas vibram no solo, provocam a quebra, a fratura do solo. E esse rolo aqui já é para deixar a superfície do solo pronta para uma semeadura. Esse Fox aqui, que eu chamei ele de Asa Laser, às vezes ele vem com uma caixa de semente, de sementes finas. Então, na mesma operação, você pode escarificar o solo e já implantar a pastagem, o que seria o ideal, né? Aí você teria uma situação muito boa. Então, aqui eu mostro para vocês um solo escarificado, como o sistema radicular, por exemplo, da pastagem vai crescer melhor. O plantio direto, que é o que a gente vai trabalhar bastante, semelhante ao da escarificado, talvez aqui na superfície o escarificado tenha mais. Agora veja que se o solo está compactado, onde passou o rodado do trator, você vê que o sistema radicular já seria bem complicado. E aqui é outra situação de compactação, né? Pela colhedora. Então, são situações em que você teria esse problema de compactação muito sério. Bom, aqui eu mostro para vocês duas situações. Onde foi feito o plantio direto, implantação de uma pastagem, e aqui é onde foi escarificado e depois implantada a pastagem. Você vê que o terreno fica
bastante irregular, né? Difícil fazer a implantação com sucesso dessa pastagem. Então, talvez a gente tenha que usar uma densidade de semeadura um pouco mais alta. Agora, o que vai acontecer é que esse solo aqui está muito solto. Então, o crescimento das raízes dessa pastagem vai ocorrer de forma muito intensa e um grande desenvolvimento radicular. Então, se você vai escarificar, eu sempre digo assim, se vai escarificar, coloca uma pastagem junto aí para poder aproveitar essa situação. O inconveniente dessa escarificação é que isso aqui rapidamente pode voltar a uma condição de compactação do solo, se a gente não tiver raízes. Então, a escarificação, a gente já viu ela. Mais um exemplo da grade. Grade de dente. Às vezes, em pastagem, se utiliza essa grade de dente. Ela não desforroa tanto o solo. Às vezes, você faz depois uma lavoura de soja, por exemplo, você sobressemeia um azevém e depois passa uma gradezinha de dente dessa só para dar uma mexidinha na palha e na terra para poder ter emergência. É uma solução. E a subsolagem? Bom, a subsolagem já é um trabalho mais profundo. A escarificação, ela iria ir até 20, 25 centímetros. E abaixo de 25 centímetros já seria uma subsolagem. Então, nem sempre ela é necessária, mas esse aqui seria um super tatu aí, um subsolador. Na verdade, o número de hastes ele pode ser menor, né? 5 hastes, 3 a 5 hastes, e ele alcança profundidades maiores. Então, aqui nós já temos um de 5 hastes. Então, esse equipamento ele atinge profundidades maiores. Se você tiver um equipamento que tem muitas hastes, ele vai atuar mais superficialmente. Se você diminui o número de hastes, ele vai atuar mais profundamente. Professor, quando que eu quero uma coisa ou outra? Bom, para pastagens, nós não precisamos usar subsolador. Muito raramente, só se o campo é virado em cupim. Mas normalmente uma grade, um arado ou um subsolador já estaria ótimo. Não precisa subsolar o solo. A subsolagem seria para situações de área de silvicultura, cana-de-açúcar, áreas de fruticultura, e aí sim, se você tem um sistema silvopastoril e você quer que as árvores se desenvolvam rápido, então uma subsolagem aí pode ser uma boa opção. Bom, deixa eu voltar a tela com vocês aqui. Então, hoje nós falamos sobre erosão eólica, sobre erosão hídrica, um pouquinho só de revisão, e sobre os implementos de preparo do solo. Depois, nas próximas aulas, nós vamos entrar no que nos interessa mesmo, que são os implementos de conservação do solo, que é o cultivo mínimo e o plantio direto. Então, na verdade, eu tinha que mostrar para vocês essas opções de preparo convencional, porque elas às vezes são necessárias também, né? Só que eu queria que vocês entendessem bem a questão do risco de compactação se o solo estiver muito úmido, entendessem a questão da desagregação do solo que favorece a erosão e que a grade pesada é o equipamento aí que ocasiona as maiores perdas de solo. A grade pesada, depois a grade leve, e o arado e o escarificador seriam os equipamentos que ocasionam menor erosão. É importante você ter presente isso. De fato, o escarificador e subsolador eles entram na relação dos implementos de conservação do solo, porque eles
deixam o solo pouco suscetível à ocorrência da erosão. Uma escarificação, uma subsolagem, o objetivo principal é a infiltração de água no solo. E, às vezes, uma pastagem, o Brasil é o país do mundo que tem a maior área de pastagens degradadas. E aí, muitas vezes, o agricultor se depara, puxa, minha pastagem está degradada, professor, e agora como é que eu faço para essa área voltar a ter uma pastagem produtiva? Bom, muitas vezes você tem que começar de novo, né? Uma boa calagem, uma aração, uma correção de fósforo, são as alternativas que você tem para iniciar o processo. E depois, oxalá, você maneja essa pastagem por muitos e muitos anos, sem precisar voltar a fazer uma aração. Porque a aração, hoje em dia, ela consome muito diesel, muito tempo, expõe o solo, fica descoberto, e nós vamos trabalhar o possível para tentar diminuir o uso do arado, certo? E usar formas de implantação de cultivo mínimo e plantio direto. Na próxima aula eu já quero entrar nesse assunto que é muito importante, é a implantação de pastagens com cultivo mínimo e com plantio direto. Realmente é isso que nós temos que focar muito com vocês. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, que acordaram cedo numa manhã. Espero que a aula tenha sido proveitosa e conto com a presença de vocês na próxima terça-feira e iniciando entre 8 e 8h10 e indo até a esse horário 9h20, 9h30. Motivem seus colegas para acompanharem, porque esse material também vai estar disponível para vocês no nosso canal do YouTube e também vai estar disponível para vocês num link no Moodle. Desejo uma ótima semana aí para vocês e muito obrigado pela presença. Até a próxima aí, gente. Professor, obrigado. Obrigado. Um abraço, Marcelo.